Fala galera do Biba Kids, Matheus aqui de novo na área, para a gente ter um tempo de aprendizado na palavra. Assim que nem eu falei semana passada, quero convidar você agora a parar tudo que você está fazendo. Eu sei que é difícil, você está na sua casa, alguns de vocês têm celular, já quer mexer no Wi-Fi, mas eu quero convidar você a parar tudo, prestar atenção nesse vídeo, porque o que eu vou estar falando aqui não é história minha, não é história de um gibi, mas é uma história da palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é viva. Então, vai ser um tempo de aprendizado muito legal. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Quero te pedir por esse tempo, que o Senhor nos ajude a aprender a Tua palavra, prestar atenção e também fazer com que a gente coloque tudo que a gente está aprendendo aqui na prática, para que a gente venha glorificar o Teu nome. É isso que eu te peço e oro. Em nome de Jesus. Amém. Galera, versículo, já disse na semana passada, vou repetir de novo, porque a gente quer que esse versículo entre na sua cabeça e não vire só uma lição que está na sua cabeça, mas que você possa lembrar desse versículo e decorar as verdades bíblicas e trazer elas para o seu coração. Então, nosso versículo está em Hebreus 11, 6. Hebreus 11, 6. O versículo diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Beleza? Pai, mãe, não sei se você está assistindo esse vídeo. Se você está assistindo, cobre o versículo. Se o seu pai e sua mãe não estão assistindo com você, vai falar o versículo para o seu pai e sua mãe, tá bom? Pede para eles abrirem lá em Hebreus 11, 6. Vou repetir de novo. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Beleza? Show de bola? A música que a gente vai escutar é a mesma música da semana passada. É uma música que nem eu falei, que o pessoal já canta lá embaixo na igreja, então já é uma música de gente grande. Você que é uma criança grande, você que é grande, você já é um cara mais velho aí. Escute essa música para a gente poder cantar ela junto. Eu vou seguir com fé. Tá certo? Bom, o nosso tema ainda continua sendo sobre fé, né? Como vocês podem ver, tá nosso cenário maravilhoso aqui. Fé. Tá? Nosso tema continua sendo sobre fé e a gente vai lidar um pouquinho mais nesse aspecto. Deixa eu falar. Você já ouviu falar sobre super-heróis? Com certeza, né? Nossa geração, nosso tempo, até eu gosto muito de super-herói. Você também. Eu no último filme dos Vingadores, que filme da hora. Muito bom. Você vê o Capitão América, o Hulk e tal. Eles são todos super-heróis. Mas, na Bíblia, também temos heróis. Eles não são super, mas são heróis. Mas são muito mais da hora que Capitão América, Hulk e tanto faz, né? Bom, mas na Bíblia está falando um pouco mais sobre esses heróis, só que todos eles morreram. E eu não sei se você sabe, mas quando uma pessoa morre, normalmente as pessoas costumam falar sobre a vida daquela pessoa. Então, um exemplo, o Joãozinho morreu, ele era tão bonzinho, ele era tão legal, e etc. Tem até aquelas pessoas, não sei se vocês já viram em filme, que colocam aquele negócio de pedra, assim. Qual que é o nome, produção? Uma lápide, nem eu sabia. Um negócio de pedra, e escreve uma mensagem, João foi um menino bom, e etc. Eu sei que vocês são mais novos, e eu também, a gente não pensa muito nisso, mas deixa eu perguntar, se você morresse hoje, o que iriam falar da sua vida? Qual que é a mensagem que as pessoas iriam falar sobre você? Pelo que você seria lembrado? E no capítulo 11 de Hebreus, vai falar um pouco de uma lista de homens, de pessoas aqui, que foram pessoas fiéis a Deus. E eles foram lembrados por isso. Então, você que está com a Bíblia aí, abre lá em Hebreus 11, e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essas pessoas e pelo que eles foram lembrados, tá bom? Hebreus 11, e a gente vai começar lendo o versículo 4, tá bom? Hebreus 11, versículo 4. Gente, todos esses homens
Todas as pessoas listadas aqui foram lembradas pela sua fé. Todas elas foram lembradas pela sua fé. E a fé que eles colocaram foi em Deus. Então, preste atenção. Versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Então, a primeira pessoa que nós vemos aqui é Abel. E quando eu falo de Abel, provavelmente você já lembra de Caim, né? Caim e Abel. Ou seja, Caim, quando ele mata o seu irmão Abel, porque Abel fez um sacrifício melhor, um sacrifício agradável a Deus. Só que Abel foi colocado nessa lista, ele foi lembrado pela sua fé, mas também da forma que se deve adorar a Deus. Abel é lembrado porque ele adorou a Deus verdadeiramente, com tudo que ele tinha. Eu e você também temos esse desafio de adorar a Deus todos os nossos dias, com tudo que a gente tem. Mateus, adorar a Deus é só tocar uma música, só tocar um louvor? Não. A nossa vida inteira é uma constante, é uma vida inteira de adoração a Deus. Por exemplo, você pode adorar a Deus da forma pela qual você assiste vídeos no YouTube. Sabia disso? Você pode adorar a Deus pela forma da qual você conversa com seus amigos. Só que Abel foi lembrado por ser um homem que adorou a Deus com tudo que ele tinha, pela fé dele em Deus. E você? Vai ser lembrado como? Como que as pessoas vão lembrar de você pela forma que você adorava a Deus? O Joãozinho, ele era mais ou menos, né? Na escola, ele não se comportava muito, falava uns palavrão ali. E em casa, vixe, não obedecia os pais. Gente, pela fé em Deus, nós podemos adorar verdadeiramente Ele, assim como Abel fez. Então, primeiro homem, Abel, cara fera, que adorou a Deus pela fé, com tudo que ele tinha. Segunda pessoa que a gente vai ver, está no versículo 5. Abre aí, Hebreus 11, versículo 5. Que fala assim, pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. É interessante porque Enoque, ele não entraria nesse caso nosso aqui, de como você deveria ser lembrado depois de morrer. Porque Enoque não morreu. Enoque foi um homem que andou com Deus. A Bíblia diz que ele era um homem justo e correto. E a característica que mais chamava a atenção, que Enoque caminhava, andava do lado de Deus. E a história vocês já sabem, Enoque não encontrou a morte. Deus, ele tira Enoque aqui da terra com vida mesmo e leva ele para morar no céu. Enoque, pela fé, ele foi lembrado por ser uma pessoa que caminhava com Deus. Mateus, eu não consigo ir lá no jardim, lá no lago e andar do lado com Deus. Lógico que não, nós não conseguimos fazer isso. Mas nós devemos lembrar que a nossa vida é uma vida de caminhada, de andar do lado de Jesus constantemente. Como que a gente pode fazer isso? Através da leitura bíblica, através da nossa vida de oração. E eu falo isso para vocês porque eu sei que vocês já podem fazer isso sozinhos. Vocês já sabem ler. Vocês têm tempo livre. É legal receber a ajuda dos nossos pais para fazer essas coisas, mas vocês já estão chegando numa idade da qual vocês já podem fazer isso sozinho. E aí, vocês vão ser lembrados por o quê? O Joãozinho, ele não gostava muito de ir na igreja, não lia a Bíblia. Ou você vai ser lembrado por ser uma pessoa que buscava caminhar, andar com Jesus constantemente. Esse foi Enoque.
pela fé em Deus, ele pôde caminhar com ele. E nós, pela nossa fé em Deus, também podemos caminhar com ele. Então, ó, primeiro foi Abel, uma pessoa que adorava a Deus. Segundo, foi Enoque, uma pessoa que caminhava com Deus. A terceira é uma história fantástica, que você já escutou muito. Já escutou muito. História de Noé. E pela fé, Noé foi obediente. Gente, a história de Noé vocês sabem muito bem. Vamos ver o versículo 7 aqui, ó, rapidinho. Ó. Versículo 7. Pela fé, Noé, quando foi avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Ou seja, pela fé Noé foi obediente. Como assim, Mateus? Gente, naquela época, estava numa seca, não chovia. Há muito tempo. Então Deus, ele vira para Noé e fala, ó, eu estou cansado, esse povo não me adora, esse povo é mau, ele faz coisas más, e eu vou mandar uma chuva que vai cobrir a terra inteira. Agora vamos tentar se colocar no lugar de Noé. Imagina você no local onde não chove há muitos e muitos anos. Você teria fé no que Deus disse? E obedeceria? Porque não bastando isso, Deus ele não fala assim, ó. Deus ele não só avisa Noé que vai mandar essa chuva, mas ele fala, ó, você é um homem justo. Salve você e sua família. Construa uma arca. E, gente, era uma arca, não era um barquinho de papel. Era uma arca gigante, enorme. Noé demorou muito para construir. 120 anos, produção? Ó, 120 anos. É muito mais do que o meu avô e o seu avô já viveu, ou vai viver. É muita coisa. Só para construir uma arca. Tudo isso por conta da sua obediência. Noé, pela fé em Deus, obedeceu a Deus a sua palavra. E você? Está obedecendo? Está mesmo? Porque na palavra de Deus fala para a gente obedecer aos nossos pais. Na palavra de Deus fala para a gente nos submetermos às nossas autoridades. Quem são nossas autoridades? Seu professor do Biba Kids, as pessoas mais velhas. Nós queremos ser lembrados por sermos pessoas que obedeciam a Deus pela fé nele. Ou seja, lembre-se, nós devemos obedecer. Então vamos lá, revisão rápida. Abel, ele adorou a Deus com tudo que tinha. Depois vem Enoque, foi lembrado por ser um homem que caminhou com Deus. Terceiro lugar, vem Noé, um homem que obedeceu a Deus. E por último, vamos ver a história aqui na lista aqui de um homem chamado Moisés. Vai lá para o versículo 24. Nosso último parceiro aqui da lista. Nosso último herói. Versículo 24. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquilo que é invisível. E o nosso último parceiro aqui, nosso último herói na fé, ele foi um homem que pela fé, ele fez a vontade de Deus. Ele fez o que Deus queria. O texto fala aqui que Moisés ele poderia ter ficado no Egito, sendo filho do rei ali, na boa, só comendo das melhores coisas. Mas Moisés saiu ali para libertar o povo de Israel. E aí a história você já sabe. História tão bonita que é a história de Moisés. Mas Moisés fez tudo isso pela fé em Deus,
sabendo que ele queria fazer a vontade de Deus. Mateus, como que eu posso fazer a vontade de Deus? A vontade de Deus, ela é bem clara. Deus, ele quer que a gente seja santo. Deus quer que a gente se pareça mais com ele. Como que eu posso fazer isso? Façam todas as coisas para a glória de Deus. Gente, assim como esses homens, nós devemos ser lembrados por sermos pessoas que viveram pela fé. Que a gente possa mostrar para os nossos amigos à nossa volta, mostrar para as pessoas à nossa volta, que nós somos pessoas que temos fé em Deus, fé em Cristo Jesus. Porque isso vai impactar o mundo à nossa volta. Assim como essas pessoas aqui fizeram. Beleza? Então, quando você tiver com dificuldade de ter fé em Deus, lembre-se de Abel, lembre-se de Enoque, lembre-se de Noé, lembre-se de Moisés. E essa lista aqui tem muito mais gente. E vai ser muito legal se você puder depois ler esse texto. Tá certo? Vamos orar e encerrar nossa aula. E até uma próxima. Senhor, muito obrigado por esse tempo de estudo na palavra. Obrigado pelos heróis da fé, que nos ensinam tanto a ter fé em Ti. Nos ajuda a ter fé no Senhor em todas as nossas áreas da nossa vida, para que a gente se pareça mais contigo e venha glorificar o Teu nome. É isso que eu te peço, oro, em nome de Jesus. Amém. Valeu, galera, tamo junto e até algum momento. Falou!